Olá meninos, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de hoje, num formato um pouco diferente, né? Nós vamos falar a respeito das vanguardas europeias. E aí, o que é importante, né? Qual a importância desses movimentos para a literatura? Nós viemos de uma corrente pré-modernista e vamos agora ao modernismo. Né? Essas ideias pré-modernistas e as vanguardas, elas terão muito em comum aí, né? Depois desse pessimismo do simbolismo que a escola simbolista trouxe. Já falei para vocês que que o pré-modernismo não é uma escola literária, mas é um acontecimento que foi muito importante para a criação e para o surgimento do modernismo. Então, é a mesma coisa aqui com essas vanguardas. Elas serão importantíssimas para a constituição desse próximo movimento que vem, porque quase sempre elas queriam a liberdade, né? Elas traziam aí um movimento de ruptura com o passado e novos ideais. Então, eu vou utilizar meu material, ele está aqui do meu lado, a gente vai se apoiando a partir dele. Eu já pedi para vocês lerem, pesquisarem, estudarem sobre, então vai ser algo bem rápido, né? O primeiro movimento que eu vou citar aí é o expressionismo, e ele nasceu dentro das artes plásticas. Quase todos esses movimentos, pessoal, eles estão vinculados à arte, tá? Então, eu vou citar bem breve, porque eu acredito que até o professor de arte já falou muito com vocês a respeito disso. Então, ela surge nas artes plásticas e ela vai, né, dar vazão, como diz o próprio nome, né, expressionismo, a esse sentimento e as sensações humanas. Vão trazer várias imagens distorcidas, né, os traços excessivos e as cores fortes. Aqui no material de vocês, ó, deixei aí, a gente tem, por exemplo, o quadro O Grito. Ele é um exemplo da arte expressionista. A gente consegue perceber o movimento, todas essas características, as cores fortes, os traços retorcidos, né? E essa expressão humana, acho que o nome do próprio quadro já fala muito a respeito disso, que é o grito, é essa vazão, essa expressão humana. O próximo movimento literário, a próxima vanguarda que a gente vai falar é a respeito, né, do futurismo, que também vai acontecer dentro das manifestações artísticas, e ela vai dar, o nome já traz uma ideia bem característica, né? Algo vinculado à expressão futura, às ideias futuras, algo que seja novo, que saia do conceito aí. Aqui eu grifei um pedacinho que fala assim, ó. Caráter violento e racial das propostas e por sua exaltação à velocidade, a máquina, que simbolizava a modernidade e a tecnologia da época. Então, esse conceito de utilizar elementos, a gente está falando bem do começo do século XX, pessoal. Então, elementos que eram até então assim muito inovadores para aquele momento, para aquela situação. Então, o futurismo ele vai trazer essa expressão, essa questão mesmo de máquina, da velocidade, do novo, do desenvolvimento aí. A outra arte muito comum é o cubismo, tá? O nome já diz cubismo. Eu sempre falo para meus alunos muito assim, pessoal, prestem atenção no nome, o nome nos diz muito. Então, o cubismo, né? O que é um cubo? O cubo é uma forma geométrica. Também vai ser uma expressão vinculada às artes plásticas, esse termo, a pintura, e ela vai trazer aí muito a ideia do geográfico, né? Do geométrico, a questão do geométrico, a sobreposição das imagens, né? As composições mais completas. A gente não vai ter tantas perspectivas de espaço, né? Aquela questão de você olhar e ver uma imagem 3D, vamos dizer assim, né? Com profundidade. Isso não vai acontecer aqui, tá? Elas serão muito planas. Às vezes eles pegam até uma ideia de algo que existe profundidade, mas aí eles trazem todos os espaços em um único plano. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui para vocês. Temos sim, tá? Olha, um quadro do Picasso aqui em cima e outro aqui, que também ambos são do Picasso, tá? É uma arte cubista.
E eu acho que vocês podem perceber, olhem aí no material que eu deixei de apoio, a gente consegue ver muito bem que existem várias coisas, vários planos, e eles são colocados dentro de uma mesma perspectiva. Depois, pessoal, o que a gente vai ter aí é ele é o dadaísmo. E aí o dadaísmo, acho que é o que tem um nome um pouco mais fora aí da gente pensar de relacionar nome à estética. E aí, o que aconteceu? O dadaísmo ele foi um movimento que não teve muita ascensão. Por quê? Ele trouxe ideias muito contraditórias, né? É uma estética que destruísse todos os valores artísticos correntes. Então, ela quebra com todas as ideias até então do que era arte. E aí, como ela era muito estranha ao que se considerava arte na época, muitos não a consideraram e acabaram meio que marginalizando esse tipo de arte. Por isso que ela não ganhou tanto destaque, tá? É uma arte um pouco mais... E por fim, a gente chega à última corrente aí, que é o surrealismo. O nome também já diz surreal. Então é algo que vai fugir completamente da realidade. É bem a palavra mesmo que ela significa, sabe? Ser surreal, fora do que é considerado, né, possível aí. Ela vai além do real e está relacionado, né? Aí no material fala o seguinte, pessoal, está relacionado à loucura, ao desvaneio. Então, quando você olha as imagens surrealistas, elas parecem meio perturbadoras, né? Como se desencaixasse do conceito do que a gente conhecesse até então. Bem, pessoal, falando rapidinho sobre todas elas, que nem eu falei, eu acho que vocês já estudaram isso melhor em artes, né? Já falaram, já devem ter visto todas, então eu não vou ficar aqui trabalhando uma coisa há muito tempo. É isso, qualquer dúvida vocês podem me chamar e até a nossa próxima aula. Tchau!